Você não é o que sonha. Você não é o que deseja. Você não é nem mesmo o que pensa. Você é, em última instância, aquilo que tolera. Porque a vida não te entrega aquilo que você espera. Ela te entrega aquilo que você aceita. Aceita permanecer na zona de conforto. Aceita desculpas. Aceita menos do que sabe que merece. E é por isso que tantos vivem acorrentados. Não por grilhões reais, mas por concessões silenciosas feitas todos os dias. O fracasso não começa com um desastre. Começa com um pensamento. Isso tá bom assim mesmo. Começa quando você olha no espelho e evita o olhar da verdade. Começa quando você ignora aquela voz interna que diz: você nasceu para mais. Mas ela continua lá, sussurrando, implorando, gritando em silêncio. Você se torna aquilo que tolera. Tolere a mediocridade e você viverá nela. Tolere desordem e caos, e a sua mente refletirá isso. Tolere relacionamentos vazios, hábitos tóxicos, desculpas reconfortantes, e a vida retribuirá tudo isso com juros. Mas aqui está a verdade: nada muda, até que você se recuse a aceitar o que sempre aceitou. Thomas Edison fracassou 1000 vezes antes de iluminar o mundo com uma lâmpada. Você acha que ele teria mudado a história se tivesse tolerado o fracasso número 37, ou 433, ou 732? Não, porque ele não tolerava a derrota como identidade. Ele a via como uma pedra no caminho, um lembrete, um teste de quanto ele queria aquilo. E o mesmo vale para você. O que você tem tolerado? Acordar cansado todos os dias? Um emprego que suga sua alma? A procrastinação disfarçada de descanso? A comparação constante com a vida editada dos outros nas redes sociais? Você precisa cavar mais fundo. Precisa se olhar no espelho e fazer a pergunta mais difícil de todas: por que eu ainda estou aceitando isso? A vida muda quando você muda o seu padrão mínimo, porque o seu padrão cria sua realidade. Veja Henry Ford. Ele era um mecânico sem dinheiro, sem formação formal, em um mundo onde cavalos ainda eram o transporte principal. Mas ele não tolerava limitações. Ele dizia: se você pensa que pode ou que não pode, você está certo. Ele acreditava tanto em sua visão que enfrentou bancos, críticos, falências e ainda assim não cedeu. Porque ele não aceitava menos do que a revolução. E você? Qual revolução você está adiando? Porque enquanto você tolerar a vida como ela está, ela vai continuar exatamente como está. A mente humana é como uma lente. O que você foca, expande. E se você foca no que está errado, no que dói, no que falta, você se afunda. Mas se você foca no que pode ser, no que precisa mudar, no que você exige de si mesmo, então tudo se transforma. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem constrói um império. Não é talento, não é sorte, é padrão. É o que você aceita quando ninguém está olhando. A verdade é dura, mas libertadora. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. Você atrai aquilo que está disposto a lutar por, a morrer por, a viver por. E isso começa dentro. Pare agora e pense. Quantas vezes você disse: amanhã eu começo? Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou em silêncio? Cada promessa quebrada te ensina a se tolerar fraco. Mas cada promessa cumprida, por menor que seja, te reconstrói como alguém confiável, alguém com propósito, alguém com identidade. E identidade é tudo. Napoleon Hill dizia: você não pode ter sucesso até que se veja lá. Mas como você se vê depende do que você tolera. Porque você nunca vai acreditar profundamente em uma visão grandiosa se estiver aceitando viver pequeno. É preciso matar quem você tem sido, para dar espaço a quem você pode se tornar. Essa morte dói. É o luto da versão preguiçosa. É o enterro da vitimização. É o fim da culpa confortável. E o nascimento da responsabilidade brutal. Mas com ela, nasce também algo novo. Foco, força, fome. Aquela fome que te tira da cama antes do despertador. Aquela que te faz estudar quando os outros dormem. Treinar quando os outros desistem. Agir quando os outros reclamam. Você não vai vencer esse jogo com discursos vazios. Vai vencer com decisões.
Decisões inegociáveis, do tipo que você cumpre mesmo quando está cansado, sozinho, incompreendido, porque é isso que forja a mentalidade inabalável, aquela que separa os líderes dos seguidores, aquela que transforma homens comuns em lendas. E a diferença entre um e outro está em uma única escolha: você vai continuar tolerando ou vai se tornar inaceitável diante da mediocridade. Você já percebeu como tudo muda quando você muda seu limite interno? A pessoa que tolera ficar endividada permanece endividada. A que tolera ser ignorada continua invisível. Mas a que não tolera mais se sentir fraca, sem rumo, perdida, essa começa a construir uma nova história. Porque a sua revolta interna é o início da sua revolução externa. Você acha que Walt Disney aceitou a falência como fim? Ele foi demitido por falta de criatividade, rejeitado dezenas de vezes por estúdios que riram da ideia de um rato falante. Mas ele não tolerava a ausência de magia no mundo. Ele não aceitava uma vida sem encantamento, sem criação, sem legado. E essa recusa moldou a história. Você precisa entender, você não está preso porque não pode. Você está preso porque ainda está tolerando a prisão, tolerando o vício da distração, tolerando o conforto da rotina, tolerando ser alguém que apenas sobrevive. Quando nasceu para inspirar, é aqui que entra a crença, não aquela fé mística sem ação, mas a crença firme, concreta, inquebrável, que diz: eu posso porque eu devo porque eu sou. E se isso ainda não vibra dentro de você, é porque você ainda está com um pé no passado, ainda preso à identidade de quem falhou, de quem foi rejeitado, de quem foi humilhado. Mas ouça isso com o coração aberto. Você não é o que fizeram com você. Você é o que faz com aquilo que fizeram. Você pode ter nascido em desvantagem, mas se continuar tolerando esse argumento, vai morrer com ele. A verdadeira força começa quando você para de usar a dor como desculpa e começa a usá-la como combustível. Transforme o trauma em trincheira, transforme a rejeição em resiliência, transforme cada cicatriz em um lembrete. Eu sobrevivi a isso, e agora vou vencer por causa disso. A clareza vem quando você para de fugir da realidade e começa a encará-la de frente. Não com lamento, mas com fogo nos olhos. Você quer uma vida grandiosa? Então, você precisa cortar pela raiz tudo que for pequeno dentro de você. Começando pelas crenças que você herdou sem questionar. Sabe aquela voz que diz: isso é difícil demais? Foi alguém que falhou e te ensinou a temer. Sabe aquela que diz: não é para você? Foi alguém que desistiu dos próprios sonhos e tentou matar os seus, mas agora é a sua vez. Sua mente é o campo de batalha. Cada pensamento que você tolera é uma arma contra ou a favor do seu destino. Então, olhe para dentro e pergunte: que tipo de pensamento estou permitindo morar em mim? Porque pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram identidade, e identidade molda destino. Não existe vitória sem guerra, e a primeira guerra é contra você mesmo, contra a versão de você que tolera atrasar o despertador, que tolera comida ruim, conversa ruim, energia ruim, que tolera a ausência de foco, de leitura, de busca. Essa versão precisa morrer para que o líder renasça. E aqui vai uma verdade que vai doer. Se você quer mudar de vida, vai precisar parar de querer se sentir bem o tempo todo. Vai ter que trocar o conforto pela clareza. Vai ter que trocar a zona de segurança pela zona de construção. A clareza é um tipo de luz que cega no começo, mas depois ela mostra o caminho. E esse caminho é sempre o mesmo. Começa dentro, continua com ação e termina com transformação. Mas só para quem não tolera voltar atrás. Abraham Lincoln perdeu eleição após eleição. Foi ignorado, zombado, descartado. Mas ele não tolerava a injustiça, não tolerava a escravidão, não tolerava um país dividido. E essa intolerância foi o motor que o transformou em um dos líderes mais lembrados da história. Agora me diga, o que você está tolerando que está te impedindo de ser lembrado? Seja honesto, olhe ao redor. O que há na sua vida hoje que você sabe que não pertence ao seu futuro? Pode ser um hábito, um ciclo, um padrão, uma voz, um lugar. Você sabe o que é,
Você sente, você carrega isso como um peso invisível e talvez tenha até se acostumado a ele, mas chegou a hora de soltar. Você não vai voar enquanto estiver acorrentado ao que já deveria ter sido deixado para trás. Você não foi feito para rastejar na lama da conformidade, foi feito para andar sobre as águas da coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é a recusa absoluta de tolerar viver pequeno. A cada dia em que você acorda e faz o que sempre fez, sem questionar, sem romper, você reforça o mundo exatamente como ele é. E esse mundo que você tolera, está moldando o seu futuro. Porque não existe neutralidade, você está ou construindo a vida que quer, ou fortalecendo a vida que teme. Não é a falta de talento que prende as pessoas, é a abundância de tolerância. Tolerância com o tédio, tolerância com a desculpa, tolerância com a preguiça, tolerância com o depois eu faço, mas sucesso real, não tem espaço para esse depois. Sucesso exige urgência. Sucesso exige que você olhe para si mesmo como um soldado, pronto, firme, determinado a vencer, custe o que custar. Você já viu alguém disciplinado viver uma vida miserável? Você já viu alguém que exigiu excelência de si mesmo afundar na mediocridade? Não, porque disciplina é o sinal de quem não tolera viver aquém do próprio potencial. E essa decisão não acontece no palco, ela acontece nos bastidores, na madrugada em silêncio, no não que você diz para si mesmo quando todos os outros dizem sim, na escolha de estudar em vez de rolar o feed, na escolha de agir mesmo com medo, na escolha de manter a palavra mesmo sem aplausos. É nessas horas que os gigantes se formam, não nas luzes, mas nas sombras, não nos holofotes, mas nas decisões solitárias. Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo ardente, mas desejo sem ação é fumaça. É só uma ideia bonita que morre na mente de quem tolera pensar muito e fazer pouco. Você precisa se queimar por dentro com esse desejo, você precisa sentir vergonha de adiar, você precisa olhar para quem você quer ser e entender que não há ponte mágica entre hoje e esse futuro. Há só uma trilha feita de pequenos atos de intolerância com a mediocridade. Você quer mudar sua vida? Comece exigindo mais de si. Comece dizendo não ao velho eu. Comece cortando tudo que já devia ter sido cortado. E aceite que isso vai doer. Vai doer perder amizades que só te afundam. Vai doer dizer não quando o corpo implora por conforto. Vai doer romper com o ciclo que você já conhece, mesmo que ele te destrua. Mas essa dor é o preço da liberdade. Você nasceu com um propósito, não apenas para existir, mas para expandir, para deixar uma marca, para transformar realidades. Mas isso só acontece quando você estabelece uma nova lei interna. Eu não tolero menos do que grandeza. Você acha que é exagero? Olhe para a história, olhe para Mandela, preso por décadas sem ceder ao ódio. Olhe para Jobs, obcecado pela perfeição em cada detalhe. Olhe para Rosa Parks, que não tolerou ceder seu lugar. Cada revolução, cada mudança real, cada ato que quebrou o ciclo, nasceu de alguém que disse: chega. Chega de esperar, chega de se esconder, chega de se conformar. E agora é sua vez de dizer esse chega. Chega de viver no piloto automático. Chega de fingir que não sabe o que quer. Chega de aceitar ser a versão morna de si mesmo. Você não veio aqui para passar, você veio para transformar. Você veio para deixar pegadas tão profundas que quem vier depois de você sentirá o chão tremer. Mas primeiro, você precisa fazer um pacto com a sua alma. A partir de agora, eu não tolero mais nenhuma versão de mim que não esteja à altura do meu destino. Simples assim, sem negociações, sem talvez, sem desculpas. A partir de agora, ou você cresce, ou você se despede da vida que sonha. E não se engane, a vida vai te testar. Vai te colocar em situações onde a saída fácil parece irresistível. Vai te empurrar para o velho padrão. Vai te tentar com os mesmos vícios, os mesmos caminhos curtos, as mesmas vozes que dizem relaxa. Mas a diferença está em você. Naquele segundo em que tudo parece igual, mas você age diferente. Naquele instante em que o velho você sussurra e o novo você grita.
naquela escolha silenciosa que ninguém vê, mas que muda tudo, porque o mundo externo é só um reflexo do mundo que você constrói por dentro. Você está assistindo isso agora por uma razão. Você foi atraído por essas palavras porque, no fundo, algo dentro de você já está despertando. Uma voz antiga, uma energia esquecida, aquela parte sua que sabe que nasceu para mais. E essa voz não quer mais ser silenciada. Ela cansou de esperar por permissão. Cansou de andar em círculos, cansou de ser abafada por hábitos fracos, por vozes externas, por distrações que alimentam a dúvida. Essa voz é a sua essência, é o seu potencial gritando para sair da jaula. E a chave está em você. Está no momento em que você disser com convicção: eu não tolero mais viver distante de quem eu sou capaz de ser. A vida responde a isso, não com milagres imediatos, mas com testes. Ela vai colocar fardos sobre os seus ombros, vai te lançar na tempestade, não para te quebrar, mas para ver se você está falando sério. Você quer vencer? Então prove. Quando o sono 4, trabalhe. Quando o medo gritar, avance. Quando ninguém acreditar, acredite por todos. É assim que os grandes surgem, não pela sorte, mas pela resistência. Thomas Edison fracassou 1000 vezes antes de acender a lâmpada, e alguém perguntou: você não se cansou de errar 1000 vezes? E ele respondeu: eu não fracassei 1000 vezes, eu descobri 1000 formas que não funcionavam. Isso é mentalidade, isso é intolerância com o fracasso como destino. É enxergar cada tropeço como parte do processo, é saber que você ainda não venceu, porque ainda não terminou, e você só termina quando alcança. Mas para isso, você vai ter que olhar bem no espelho e fazer a pergunta mais poderosa de todas: o que em mim está sabotando o meu próprio futuro? Talvez seja a procrastinação mascarada de esperar o momento certo. Talvez seja o medo travestido de cautela. Talvez seja o excesso de opinião alheia travando seus passos. Seja o que for, corte. Corte com firmeza, corte sem piedade. Você não pode construir um império com tijolos quebrados. Você precisa demolir o que está podre antes de levantar o que é eterno. Porque você não vai atrair uma vida extraordinária com padrões ordinários. Não vai viver como um rei com hábitos de escravo. Não vai conquistar grandeza com uma mente viciada em conforto. A mente molda tudo. Se você tolera pensamentos fracos, viverá uma vida fraca. Se você cultiva pensamentos fortes, começa a construir alicerces inabaláveis. A diferença entre quem realiza e quem sonha é que quem realiza estabeleceu um novo padrão, um limite interno que diz: eu não tolero mediocridade, nem em mim, nem ao meu redor. E isso muda tudo. Você começa a andar com outros olhos, passa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos, passa a valorizar o tempo, as palavras, os gestos, passa a filtrar pessoas, ambientes, pensamentos. Você se torna seletivo, não por arrogância, mas porque entendeu que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada. E quando isso acontece, o universo escuta e começa a alinhar as coisas. Não porque você pediu com jeitinho, mas porque você se tornou alguém que está pronto para receber. Você virou imã, não por palavras, mas por postura, não por sorte, mas por merecimento. E tudo começa naquele ponto exato onde você diz: nunca mais eu aceito menos do que nasci para ser. Essa decisão, esse fogo, essa recusa absoluta, é a centelha que muda o destino. E se você sente isso agora, se essas palavras estão fazendo o seu peito vibrar, é porque chegou o seu momento. Não amanhã, não na virada do ano, agora. Porque o tempo nunca foi o problema, a falta de talento nunca foi o problema. A economia, os outros, o passado, nada disso é obstáculo real. O único inimigo real é o quanto você ainda está tolerando viver com o freio de mão puxado. E quando você solta, quando você pisa fundo, sem olhar para trás, você descobre que o mundo não estava contra você. O mundo estava esperando por você, esperando pela sua versão plena, pela sua liderança, pelo seu exemplo, pela sua transformação. A partir de agora, o mundo que você vê muda, porque não é mais o mundo que te define, é você que define o mundo ao seu redor. As mesmas ruas que pareciam rotineiras agora se tornam campos de batalha. Cada passo é uma escolha,
Cada decisão é um voto em quem você está se tornando. Você quer ser livre? Então não tolere mais prisões invisíveis. Você quer ser rico? Então não tolere mais pensamentos de escassez. Você quer ser respeitado? Então pare de tolerar comportamentos que te diminuem. Você quer ser lendário? Então não tolere mais viver no anonimato da própria grandeza. Porque no final não é sobre talento, não é sobre sorte, não é sobre quem você conhece, onde você nasceu ou o que aconteceu com você. É sobre o padrão que você aceita, é sobre o quanto você está disposto a exigir de si mesmo. A vida vai te oferecer exatamente o que você tolera, nada mais, nada menos. E quando você ergue os ombros, fecha os punhos e diz: a partir de hoje eu não tolero mais uma vida comum. O universo te escuta e ele responde, ele te testa, ele te fortalece, ele te transforma, porque agora você entrou em outro nível, o nível dos poucos, o nível dos que assumem responsabilidade total, dos que sabem que merecimento vem depois do movimento, dos que trocam sorte por disciplina, dos que fazem promessas e as cumprem. E não importa quantos obstáculos surjam, não importa quantas vezes tentem te fazer parar, você não vai voltar atrás, porque agora você sabe que a sua vida inteira é um espelho do que você tolera. Você sabe que cada hábito, cada palavra, cada escolha é uma semente, e o que você planta, você colhe. Plantou preguiça? Colhe estagnação. Plantou foco? Colhe liberdade. Plantou disciplina? Colhe poder. Essa é a equação da grandeza, simples, crua, imutável. E se hoje você parar, respirar fundo, olhar para si com honestidade brutal e decidir: chega, nunca mais eu aceito viver abaixo do que eu posso ser. Então, nada, absolutamente nada, poderá te parar, porque você renasceu, renasceu em consciência, renasceu em atitude, renasceu em padrão, e esse novo você é imparável. Você é o arquiteto, você é o guerreiro, você é o fogo. E quando você finalmente se recusa a tolerar o que antes chamava de normal, o mundo inteiro muda para se alinhar com a sua nova verdade. Então vá, erga-se, olhe nos olhos do espelho e declare: eu não tolero mais o velho eu exijo grandeza, eu escolho o extraordinário, eu me torno a partir de agora tudo o que me recuso a aceitar como limite. Você se torna aquilo que tolera, e hoje você escolheu se tornar indestrutível,